A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que é blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, falar a respeito de Deus e do Espírito Santo assuntos sagrados de modo indevido ou contraditório. Blasfemar contra o Espírito Santo é a rejeição total, contínua de Deus e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo está rejeitando completamente a Deus e a rejeição ao arrependimento, quer dizer, está rejeitando também o arrependimento, porque eles serão julgados para o lago do fogo do inferno, Já vão direto. Mateus 12, 31. Quando eu vos digo, todo o pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ou Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Quer dizer, já está condenado diretamente para o lago do fogo do inferno. A Bíblia não diz exatamente o que é blasfemar contra o Espírito Santo, mas nos dá a entender o significado nos textos. Marcos 3, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias que blasfemaram. No Marcos 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu no eterno juízo, ou no juízo eterno, Será réu, réu significa condenado, A Bíblia relata sobre alguns aspectos que podem caracterizar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que os fariseus eram indiferentes ao Espírito Santo, e atribuindo reconhecimento ao trabalho para o diabo, cometendo assim o pecado imperdoável. Quer dizer, eles falavam que o Espírito Santo trabalhava para o diabo, Quando ali Jesus Cristo estava expulsando demônios, eles falavam que Jesus Cristo expulsava demônios através de Beelzebul. Mas veja que Jesus Cristo, quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo na vida dele, de que repousou na vida dele quando ele foi batizado lá por João Batista. Então ele expulsava através do poder do Espírito Santo, Este é o pecado contra o conhecimento espiritual, pois eles tinham ampla certeza da verdade através da palavra e ações de Jesus Cristo. E deliberadamente escolheram insultar o Espírito Santo e perdendo assim o direito ao ministério dele em suas vidas e não serão perdoados. É um pecado onde é estabelecido o julgar o bem como o mal e o mal como o bem, onde os escribas testemunhavam os atos dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas eram cegos e obstinados em relação à verdade, mas consideravam-se imunes ao poder condenatório, que eles achavam que eram imunes, Só porque eles estavam lá, sendo os fariseus, aqueles que cuidavam das coisas de Deus. Então eles julgavam as coisas boas como fossem más, e as coisas más como fossem boas. Os fariseus acusavam Jesus Cristo de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, pois não acreditavam na verdade de Jesus Cristo, E eles não queriam conhecer, o poder do Espírito Santo, Demais, eles não podem haver essas ações a respeito e através do Espírito Santo, através da ordem de Jesus, que eles não conseguiam ver as ações do Espírito Santo através da ordem de Jesus, Porque, como eu falei, Jesus Cristo, quando foi lá ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Então, quando eles começaram a blasfemar contra Jesus, falando que ele expulsava demônios, eles estavam falando que o Espírito Santo era um demônio, era o Beelzebul, Isso era a blasfêmia do Espírito Santo. Isso era
um ato contraditório dos judeus, né? Na época dos os escribas, os fariseus, né? Eles achavam que eles eram melhores do que os outros, eles achavam que sabiam de tudo e falavam aquilo que eles queriam, da maneira que eles quisessem, achando que eram imunes às coisas. Mas não, ninguém é imune ao Espírito Santo e nem a Jesus, porque ele é o maior de todos, né? E nós somos os menores. Estevão, ao ser levado à morte violenta, declarou ao povo judeu, incircuncisos de coração e ouvidos, descreve aqueles que se sentiam em si, pois sido fisicamente circuncidados, né, não acreditavam nas coisas de Deus. Achavam que a circuncisão era que deixavam eles imunes às coisas, né? E isso se faziam eles como se fosse, né, algo que Deus deu para eles, só para eles serem melhores do que os outros, né? As pessoas, né, naquele tempo, né, não acreditavam nas coisas de Deus, né, os fariseus, porque eles achavam que eles eram Deus. Eles achavam que eles que faziam as coisas. E quando Estevão foi lá ser levado à morte, ele falou, eles eram incircuncisos de coração. Eram circuncisos na carne, mas eram incircuncisos de coração. E nós hoje, o batismo representa, né, a circuncisão interior, não na circuncisão externa, né, mas sim no espiritual, na alma, né? E isso é a diferença do batismo das águas, que é batizado através do Espírito Santo, né? Que quando nós descemos nas águas, o Espírito Santo já desce sobre nós. E nós recebemos ali a promessa do Espírito, né? Então, o selo da promessa, né? Então, eles achavam que a circuncisão, né, já era o selo, né, da garantia que Deus ia salvar eles. Mas não, irmãos, Deus não salva por causa desse ato, mas Deus salva pelo coração e pela pessoa, né? Pelo que ela é. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, mas sempre resistia ao Espírito Santo, assim vós sois como nossos pais. Então, até nas antiguidades, né? A Bíblia revela alguns pontos que determinam a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não dá mais pistas diretas sobre este assunto. Por isso que há muitas dúvidas, né, e interpretações sobre o que é blasfemar sobre o Espírito Santo. Mas blasfemar sobre o Espírito Santo é não crer nele, é não crer no seu poder e achar que ele é algo que não existe. Então, provavelmente, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós não cremos que ele está na nossa vida. E nós reputamos eles porque nós achamos que somos melhores do que ele. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr o joinha. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. E compartilhe com seus amigos para que vocês possam saber o que significa o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Até mais, Deus abençoe a todos. Até uma próxima.